Caríssimos companheiros, companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesse instante que a gente vai desfrutar da felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nos próximos instantes estaremos perto de companheiros espirituais, amáveis, os nossos amigos espirituais. Eu gostaria de relembrar a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, nesse instante de tratamento, que o exército de Jesus está aqui. Se entregue a esse momento. Abra os seus sensores para que você consiga receber tratamentos, remédios fluídicos. Nossas necessidades mais íntimas serão assistidas a partir desse instante. Aquela que nós temos, sabemos que as temos e precisamos de muita ajuda e muito auxílio. E aquela que nós temos, que não sabemos que as temos, essa nós precisamos de mais auxílio ainda, para nos entender, nos conhecer e evoluir. O exército de Jesus está aqui. Saboreie isso intensamente, com a convicção de que a finalidade nos traz em ambiente favorável de amor, de solidariedade. O exército de Jesus vai nos tratar nesse instante. Abra sua mente, desbloqueie seu coração, permita o tratamento. É só com a nossa permissão que a espiritualidade investe em nós. Porque se nós não permitirmos, nós só estamos aqui. Seja paciente de Jesus nesse momento. Saboreie o máximo possível. Como foi dito, nós encarnados e desencarnados estamos em tratamentos. Nesse instante, coloque-se nessa condição. Firme o seu pensamento nisso. Se entregue a Jesus. Procure então uma postura confortável na cadeira. Relaxe seus braços, suas pernas. Respire bem fundo. O ambiente foi preparado para isso. Feche os seus olhos se você achar que precisa. Jesus nos ampara. Auxilia-nos nesse momento. Nos permite o seu amor em nós. Pai, viemos buscar a solidariedade no tratamento que necessitamos. Assiste às nossas necessidades. Senhor, aguça os nossos sensores para que cada vez mais entendamos a sua presença em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cada instante compreendermos mais ainda a nossa situação, para que mais amadurecidos possamos evoluir. Permita, Pai, que remédios possamos receber, que seu auxílio possamos entender, e que a cada instante, ao aprendermos os seus ensinos, possamos evoluir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal sempre, Senhor. Assim seja. Nós vamos falar hoje de civilização e legislação. Livro dos Espíritos, questões 790 a 802.
que nos ensina a espiritualidade no tema de hoje? Qual é a nossa situação no presente momento em relação à nossa evolução? Então Kardec faz perguntas que nos coloca diante da condição de como nos comportamos no presente momento. E veja que tem mais de um século já feito as perguntas e as respostas. É porque nosso entendimento sobre comportamento, ele é muito lento. Porque quando nós viemos e nos encarnamos, nos adaptamos aos costumes existentes. E muitas vezes os projetos espirituais eles ficam para trás. Quando a nossa falta de observação ela é intensa, quando nós passamos uma vida distraídos, eu diria que o projeto evolução comportamental ele é muito lento. Haja vista que se nós estudarmos comportamentos sociais épicos, nós vamos ver muita mescla dos nossos comportamentos hoje em dia, séculos e séculos passados. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando nós falamos de legislação, ela recebe várias alterações no comportamento do nosso dia a dia. As modificações, elas são colocadas de acordo conforme nós vamos nos entendendo. E o que a espiritualidade fala para nós? Qual é a meta quando se fala comportamento social? É quando a conduta moral, ela for prioridade na nossa mente. E para que se haja melhorias morais, tem que se haver entendimento do que se faz hoje, de como se comporta hoje. Qual é a meta de toda a reencarnação? Qual é o motivo único? Só tem um motivo pelo qual nós estamos encarnados. Como eu sempre digo, eu vou falar de mim porque só posso falar de mim. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Presta atenção nisso. Presta atenção na frase inteira. O dia que eu sair daqui, o dia que eu desencarnar, eu tenho é obrigação, é meta, é necessidade. Eu estou falando de mim. Eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Porque até então, a forma como eu pensava no dia que eu vim para cá, me trouxe a necessidade de eu estar aqui. Significa que o que eu pensava até o dia que eu vim para cá, não era suficientemente bom para que eu não precisasse estar aqui. Eu estou falando de mim mesmo, só cada um tem que falar de si. Então, qual é o motivo de eu estar aqui? Justiça divina, isso. O motivo de eu estar aqui é para que haja uma melhoria. E essa melhoria, ela passa exatamente pelo tema de hoje. Compreender a necessidade de se viver em sociedade de uma maneira que dentro de mim esteja cada vez mais aprimorado, melhorado, modificado para um pensamento mais confortável do que o meu mesmo a cada dia. No Livro dos Espíritos tem várias perguntas relacionadas à legislação, às leis vigentes, às modificações e readaptações, aos costumes que foram deixados para trás porque foram vistos situações melhores de vida, e a meta a ser atingida, comportamento moral, comportamento civilizado, porque nós não somos civilizados, nós somos educados. É diferente de ser civilizado.
Nós nos tratamos com diferenças, nós nos tratamos com desigualdade, nós nos tratamos sem benevolência, muitas vezes. E achamos que é a pior parte. Achamos que isso é um método natural de vida. Não nos sensibilizamos com o nosso próprio modo de pensar em relação a cada um de nós. Nós somos subdivididos numa série de situações. Somos seres que vivemos juntos, nesse instante de maneira amontoada. Por que amontoado? Porque ninguém está devidamente colocado em relação à sociedade. Quem tem algumas conquistas que se considera valiosas são conquistas materiais. Quem não tem, não divide do mesmo privilégio. Portanto, falta para a gente o quê? Confraternização. Falta para a gente o quê? Solidariedade. Como é a mente que nós temos hoje? Há muito tempo atrás, éramos guerreiros, guerrilheiros. Quando não gostávamos de alguma coisa no comportamento social, tirávamos vidas, extinguíamos as oportunidades dos outros e achávamos que isso era um comportamento de ordem natural. Homens de bem nas sociedades antigas faziam isso como um comportamento natural, que trazia sequelas, traumas, cicatrizes espirituais registradas no perispírito. Hoje o nosso comportamento social, ele é o quê? Competição. Nós competimos um com o outro. Um procura ser melhor do que o outro, seja na área trabalhista, seja nas condições de salários, seja nas condições de buscas de necessidades no campo de saúde, da educação. Nós somos pessoas que competimos uma com as outras. Qual é a visão, método de trabalho? Se nós verificarmos todos os tipos de trabalho, eu estou generalizando a todos os tipos, porque são muito poucos os que não, mas todos os tipos de trabalho são para deixar a nossa vida, a intenção que é dito, não é sentido. Se diz que o nosso comportamento social é para deixar a vida mais fácil, para deixar a vida mais tranquila, mas o que se é feito, o que se está por trás do método, dessa busca de tranquilidade, é desconforto, desarmonia, desassossego. Nós não vivemos um minuto em paz. Nos próprios televisões, redes sociais, tem sempre alguém trabalhando ou inventando ou te colocando uma proposta de redirecionamento no seu pensamento. Você não tem paz na rede social, você não tem paz no seu trabalho, a competitividade é constante, a necessidade de transmissão a alguém de alguma coisa é permanente. A área da saúde, por exemplo, a área da saúde ela é diferenciada pela sua capacidade de proporcionar condições de pagar pela sua cura. Se nós temos nesse exato momento um posicionamento mental de espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes são posicionamentos mentais que não dão certo. Algo dá errado em algum momento. É um olhar, é uma raiva, é uma falta de perdão, é uma incoerência, é uma busca, é uma traição. Espíritos imperfeitos fazem isso o tempo inteiro. Isso ocasiona situações emocionais que muitas vezes nós vamos o quê? Densificando no corpo físico.
Então nós somos geradores de doença. Ao mesmo tempo que nós somos geradores de doença desproporcional à convivência do conforto, completamente contrária à convivência do conforto, nós vivemos então desconfortavelmente. O que é que acontece? Além de proporcionarmos isso um ao outro constantemente, na busca da saúde diferenciamos métodos de tratamento. E eles são diferenciados pela sua capacidade de poder ou não resolver o seu problema com grana, com tempo, enfim. E nós temos dentro de nós a crueldade de, por exemplo, convênio médico, hoje em dia, o que está se acontecendo? Vende-se mais do que o que se pode tratar. Já é sabível que não vai se tratar de ninguém direito. Nós estamos tendo cada vez mais essa condição. E quando se precisa, marca exames cada vez mais prolongados. Nunca está se pensando no ser humano. Está se pensando no método vivência. Então, o meu problema, que está extinguindo a minha oportunidade reencarnatória, está favorecendo alguém de viver uma vida mais prazerosa. Nós não podemos chamar disso civilização. É um tipo de educação e completamente inadequado. Nós já vivemos momentos mais infelizes em relação à saúde. Se na época de Cristo existiam verdadeiras cidades que eram chamados os mortos-vivos, pessoas quando adquiriam doenças que não tinham tratamento nem conhecimento na época, eles eram deixados de lado, eram excluídos da sociedade e eram colocados numa condição de vivos mortos. Nós estamos hoje no quê? Nós estamos tratando essas pessoas com a negligência, a imperícia relativamente semelhante a antes. Antes tinha um abandono de 100%. Hoje, o abandono, ele está num método completamente diferente, mas ele existe. Veja que as legislações foram se modificando e se transformando. Mas no campo da saúde, por exemplo, ela está bastante semelhante. Quando é que os convênios estão te abandonando? A partir do momento em que você está precisando de um procedimento mais dinâmico para resolver o seu problema de saúde, que às vezes é grave. E ele está protelando, porque está pensando no boleto que você paga todo mês. Nós não podemos chamar isso civilização. Isso não tem nada de civilizado. Se na época de Cristo se reunia verdadeiros circos romanos, o que tinha lá? Os gladiadores que se degladiavam uns aos outros. O espetáculo era a violência. O espetáculo era a agressividade. Era uma reunião de pessoas da sociedade extremamente dinâmico na época. E o que se tinha? Era um encontro agradável. O que se tinha lá? Gladiadores que cortavam os braços, que mutilavam a vida das pessoas, que acabavam com a vida das pessoas. O que esses gladiadores eram? Quanto mais habilidosos, mais caros eles custavam para os seus donos. Eles tinham donos. O que os donos faziam? Compravam e vendiam esses gladiadores. Faturavam uma grana imensa. O que se tinha pela torcida que vibrava, que se sentia cada vez mais agradável naquele espetáculo, que era natural do comportamento social daquela época? Hoje em dia isso seria um horror, mas continua tendo círculos em que se encontra lutadores, e hoje não tem dono, mas tem administradores que vendem o espetáculo. O comportamento social, a legislação foi se transformando no decorrer dos séculos? Houve uma transformação, uma melhoria
mediante, por isso que se fala que tudo que se tem hoje é educação, não civilização. Quando nós vamos citando, então, diversos comportamentos mediante a nossa sociedade, nós vemos em inúmeras formas animalescas de se viver. Seja na prática do trabalho do advogado, a manipulação para benefícios da mesma lei, que não beneficia os mais humildes, que beneficia os que têm mais condições e posses. E nós estamos vendo que a necessidade de nos entendermos em 3 itens extremamente importantes. É a fraternidade um com o outro. Do mesmo jeito que você precisa ser fraterno, ou ter pessoas que sejam com você, você precisa transmitir isso ao outro. Fraternidade. A liberdade, o respeito pela liberdade. Do mesmo jeito que tudo que se pensa é um direito que te tem, e que, se é possível ser respeitado, mesmo que o que você pensa seja completamente diferente do que eu penso, terá o respeito pela liberdade do próximo e a igualdade de tratamento entre todos, para juntar uma condição moral para vivermos mais confortáveis. Qual é a meta? A meta é chegar um dia a dizer assim: o planeta Terra saiu da condição de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, e por nosso método de evolução atual, no comportamento social principalmente, passamos por provas e expiações. A chegar, qual é a meta de transformação? Um dia nós vamos ser um com o outro, ao invés de competidores, nós vamos ser pessoas que vamos nos tratar com igualdade, sem a competição. Nós vamos nos tratar sem olharmos diferenças. Nós vamos nos tratar quando, livro dos Espíritos isso, aquele que não pode ser auxiliado por aquele que pode, entendendo a necessidade de fazer da sociedade um ambiente mais confortável. Você diria assim: está difícil de eu enxergar esta condição olhando para o comportamento social de hoje em dia. Mas não é o comportamento social de hoje em dia que tem que ser visto. É o seu comportamento. Qual é a maneira com a qual se olha o semelhante, se pensa no semelhante, se trata o semelhante à sua volta. E aí entra aquela parte que eu adoro muito falar em todas as vezes que eu venho aqui. Onde é o treinamento para essa transformação diante da nossa sociedade? Os cargos do ser. Os cargos do ser são aqueles que tratam da gente, treinam, melhor dizendo, a gente todos os dias, todos os momentos. Eu nunca me canso de falar isso, porque isso precisa estar muito bem assimilado em nós. Treinamentos do ser, com os cargos do ser. O que é cargos do ser? Ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, padrasto, madrasta, sogro, sogra, avô, avó, sobrinho, sobrinha, enteado, enteada, madrasto, madrasta, avô, avó, já falei? Ajuda aí. Cargos do ser. Vizinho, vizinha.
patrão, empregado, amigo, amiga, sobrinho, sobrinha. Por que os cargos do Senhor nos treinam? Porque Ele demonstra em nós. Primeiro tem o item de que em casa você não tem o verniz da sociedade. Você até tem comportamentos bons, mas o verniz da sociedade você maqueia para poder viver mais confortável. E o que acontece muitas vezes é que por dentro você está pensando numa coisa e por fora você está agindo com outra. Você consegue ser muito bem sucedido porque na maior parte, na maquiagem do verniz social, a pessoa não te conhece na verdade. Dentro de casa, nós somos nós mesmos. Por que nos treinam? Porque só nós é que sabemos o que eu pensei quando eu discuti com a minha filha, quando eu discuti com a minha esposa, quando eu discuti com o meu irmão. O que estava aqui na minha cabeça? E o que acontece diante da discussão, do mal entendido, do mal falado? No dia seguinte, eu tenho uma oportunidade de me refazer, eu estou mais experiente sobre o assunto. Entende isso? Porque não adianta você ter verniz social dentro de casa. Porque todo mundo sabe e te conhece muito bem. É onde a gente consegue favoravelmente a transformação. A modificação mental me coloca diante de uma postura em que a cada instante eu vou me sentindo melhor quando eu começo a me transformar. E aí eu passo a entender a necessidade de fazer isso quanto mais com mais semelhança. A gente olha aqueles que nos favoreceram mais com os nossos ensinamentos, como o Chico, como é que ele tratava todo mundo, Divaldo, Jesus. Então eles falam, né? A necessidade de pontos de vista em relação a todos aqueles que foram citados, auxiliares de Jesus, para mostrar para a gente exemplos de comportamento social. É chamar para parceria mesmo. E entender a necessidade de a cada momento diminuirmos as diferenças que estão contidas dentro de nós. E não achar que uma situação que uma pessoa passe não se tenha nada a se fazer a respeito. Sou uma pessoa de poucos recursos, sou uma pessoa que não tem o que fazer, sou uma pessoa que eu não sei como me comportar. Pelo menos reza pelo seu semelhante. Orar te coloca numa postura mental mais adequada do que a sua antes de começar a orar. Sempre há condições de ser ferramenta do bem, porque a cada instante, pessoas competitivas que vivem uma vida natural em relação ao trabalho, ganhar dinheiro, passar a educação, enfim, diversos setores, administrativos, vendedores, advogados, engenheiros, tem sempre metas a serem atingidas exaustivas. O nosso método de comportamento, ele nos cansa, nos desgasta. Tem uma frase muito legal que a gente falou outro dia desse no curso de filosofia. Jesus nos falou várias vezes que atire a primeira pedra, né? Nos ensinou muito que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado nenhum. Ou seja, pense em você para saber se você pode pensar aquilo sobre o outro. E aí atire a pedra, se você pode. Né? Hoje em dia nós não atiramos mais pedra nos outros. Por exemplo, no trânsito. É raro alguém botar a cara para fora para falar algum palavrão, xingar ou gritar. A gente põe a mão na buzina. Poderia transformar a oração, né? Que buzine intensamente aquele que nunca errou no trânsito. Sabe por que eu digo isso?
Porque quando a gente não suporta o erro do outro, é porque a gente está se sentindo superior naquele momento. Você veja que são coisas pequenininhas. São coisas bem pequenininhas. E são o quê? Costumes sociais, né? Na época de Cristo não tinha buzina, a gente atirava pedra. Agora já inventaram o carro. Agora veio até o carro elétrico. Vai ter umas buzinas cada vez melhor para atirar dos outros. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está num comportamento social maligno em nós, porque a buzina não vai fazer nada para o outro. Veja o quanto na minuciosidade a gente está vivendo como se isso fosse algo natural. Ah, isso é natural. E não é. Porque a correção, ela se dá nas minúcias coisas. Espíritos imperfeitos irritam um ao outro. Espíritos imperfeitos olham malignamente um para o outro. Espíritos imperfeitos falam com um tom de voz pesado, ruim, um para o outro. Mas como reverter tudo isso se eu não me observo, se eu não me analiso, se eu não crio uma legislação íntima dentro de mim? Porque quando Jesus fala assim, perdoa quantas vezes? Incessantemente, 7 vezes? Não. 7 vezes era o comportamento social romano. Antes, depois que perdoasse 7 vezes, na 8ª ofensa, você podia matar, estrangular, deixar um pedaço em cada esquina. Você já tinha feito sua parte de perdão. Jesus intensificou isso. Por quê? Porque é desconfortável fazer isso com outro semelhante. Então, perdoa quantas vezes? Incessantemente. Por quê? O perdão incessante faz o quê comigo? Eleva a minha condição vibratória a uma situação mais confortável. Quando eu buzino no trânsito, eu não estou perdoando o erro do outro. E errar no trânsito é uma coisa muito comum hoje em dia. Eu estou dizendo trânsito porque a maioria das pessoas dirigem ou acompanham quem dirige. Que dirá pensar em muitas outras coisas, que quanto mais perto está o nosso semelhante de nós, mais o treinamento é intensivo. Ou seja, meu irmão, meu parente difícil. O que é o parente difícil? A transformação da mente dentro de mim. O parente difícil está se dizendo para mim constantemente que ele é meu inimigo. É a transformação dele que eu tenho que querer? Não. É a minha transformação para que esse relacionamento tóxico largue de mim. Eu não consiga mais me conectar com esse mal que me persegue, que veio morar dentro da minha casa, num dos cargos, o meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu sogro, minha sogra. Então a legislação, ela muda constantemente a partir do momento em que a gente vai nos tornando mais favorável e entendendo aquela modificação em nós. Mas isso tem que ser serventia dentro de mim. Ah, Robson, eu nem fico olhando o negócio de legislação, eu nem percebo nada disso. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. É assim que eu sou. Gabriela. Por que isso? Para sair daqui estacionado. Você não vai entender nunca essa estrutura, essa organização de comunidade, de viver juntos. Porque tudo começou mostrando para verdadeiros animais mentais que éramos nós, que viver em grupo era mais fácil do que viver separado. E hoje em dia é um dos maiores treinos para a nossa vida, para a evolução. Família, conjunto social, sociedade, ramos da sociedade. E
estudando um pouco sobre leis naturais, nós vamos entender que nós estamos no endereço certo, convivendo com as pessoas certas para nós. Eu vou apontar de novo para mim, que só posso falar de mim. Eu estou vivendo no endereço certo, com as pessoas certas, passando pelas coisas que mexem com as minhas necessidades, e mexendo com as minhas necessidades. E para que tudo isso? Eu tenho um campo mental que atrai exatamente os meus afins, leis naturais. Exatamente o tema de hoje, leis sociais. A sociedade é grande, imensa. O planeta é grande, imenso. Eu cruzo com quem? Quem para na minha vida para conviver comigo? Os meus afins. O meu campo magnético vai me atrair os meus afins. Então eu estou no endereço certo. As leis naturais, elas foram criadas antes dessa concepção que nós temos de ora encarnados, ora desencarnados, ora encarnados, ora desencarnados. As leis naturais já seriam suficientes, caso elas fossem entendidas, para que a gente vivesse num projeto de evolução. Nós abandonamos essa condição de maturar, estudar as leis naturais. Vai estudar as leis naturais. Está contida no Livro dos Espíritos. Eu não consigo estudar as leis naturais sozinho, Robson. Eu não consigo estudar o Livro dos Espíritos sozinho. Ótimo. Matricule-se no curso de doutrina espírita, que você vai estudar junto com outras pessoas, até aprender. Eu tenho uma esperança dentro do meu coração. Tem um espaço muito grande. Aqui eu não posso falar com autoridade, porque eu dou aula lá em Santana. Mas aqui tem um espaço muito grande para caber muitos alunos. Eu tenho esperança que um dia o espaço se tornar muito pequeno, que todo mundo esteja interessado em querer aprender e evoluir. Porque verdadeiramente, o que é que nós ganhamos quando nós aprendemos a entender, nos entender socialmente falando? O universo, né? Tem uma ideia quantas sociedades existem no universo? Enquanto nós estamos brigando por preconceitos, cor de pele, nacionalidade, modo de falar, condições de estudo, diferentes capacidades financeiras, enquanto nós estamos gladiando sobre isso, nós estamos distraídos, perdendo o nosso tempo. Porque quantas diferenças existem no universo? As diferenças, pequenas diferenças que existem aqui, cor de pele, modo de falar, nacionalidade, condições financeiras e por aí vai, condições trabalhistas, são pequenininhas mediante as diferenças que existem no universo, nas diversas sociedades interplanetárias que existem no universo, ideias de nosso Pai, nosso Criador. Então hoje nós estamos treinando as diferenças, socialmente falando, que são muito pequenas. Enquanto nós estamos se degladiando o tempo inteiro num desconforto enorme do homem e da mulher, o homem acha, ou achava, assim espero, que era poderoso. Aí o que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito moderno, a mulher quer também ter poder. E o poder a qual está associado são situações ligadas à materialidade. Materialidade nós vamos deixar aqui. Então não existe poder. É ilusão de comportamento. É desconforto. Um quer ser melhor do que o outro. Enquanto isso, se a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente vê que o mesmo espírito que habita o corpo de um homem, um dia pode habitar o corpo de uma mulher. E aí o que significa isso? Estudando filosofia. Eu não sou homem. Eu estou homem. E em outras oportunidades, estarei mulher.
Então, enquanto a gente está degladiando ainda, socialmente falando, sobre quem pode mais, chora menos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Quando era só estudar e maturar, entender e transformar isso dentro de mim. O que eu acabei de falar está cabível dentro de mim. Eu não sou homem, eu estou homem. Eu estou vivenciando todas as experiências de estar homem agora, não de ser homem. Espíritos não têm sexo. Então um dia serei, ou terei que ter possibilidades de estar mulher. Ah, não estou compreendendo isso não, Robson. Então vai estudar. Vamos estudar. Isso aí eu falo para os alunos direto. Vamos estudar, que a gente compreende, que a gente matura, coloca aqui dentro da nossa cabeça. Quem sabe as práticas do feminicídio tão moderno que nós estamos vivendo agora, ele vai diminuindo a sua intensidade. Porque um dia é óbvio que eu vou sentir a força de um ser, poderei precisar disso, que é estar homem, sendo ou estando mulher. Nós vamos compreendendo que a nossa transformação social é tão importante, tema de hoje, que ao modificá-la dentro de mim e eu tornando cada vez mais solidário em relação aos meus horizontes, eu vou só beneficiar a mim mesmo, porque são projetos para viver no futuro, são situações para ser vividas no futuro, são sequelas para serem sanadas na condição perispiritual. O tempo é curto, e eu não falei quase nada do comportamento social, porque existe tanta coisa para ser dito. Eu te faço um convite. Livro dos Espíritos, tema de hoje, questões 790 e 802. Legislação. Porque você vai falar, pô, para que tem isso daqui dentro do Livro dos Espíritos? O que isso tem a ver com a nossa evolução? Tudo. Tem nada aqui que a gente não precise. E quando nós nos compreendemos, moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, mundos de provas e expiações. Provas e expiações por quê? Livro dos Espíritos. O ajuntamento dos pensamentos dos moradores desse planeta, que somos nós. Na maior parte das vezes são pensamentos imperfeitos. Faça a transformação. No mundo espírita, muitos falam assim: ah, nós já estamos num projeto de transição, estamos indo para um mundo de regeneração, a regeneração do planeta. Para mim, tem que estar aqui, tem que ser aqui. Ah, isso modifica os comportamentos sociais, porque daqui 100 anos nós não estamos mais aqui, são outros que vão estar. É lógico que eu vou estar aqui, você só não vai estar me vendo com esse corpo físico. Mas depois eu vou receber outra oportunidade, vou continuar aqui. Porque nós somos terráqueos. Ninguém sai daqui antes do merecido, antes de estar em condições de viver em mundos mais confortáveis. Presta atenção na vida. Seu método de vida está te dando conforto? Você não é um gerador de doenças? Quando você vai no médico e faz um simples exame de sangue, está tudo bem? Porque se não está tudo bem, a culpa não é do fabricante do corpo físico, é do usuário. A culpa é do usuário. Pensa nisso com muito amor, pensa em tudo isso com muito carinho. Vamos procurar uma postura confortável na cadeira, agradecidos que nós estamos na espiritualidade, que preparou o ambiente para nos receber nesse instante de amor, de carinho, nesse instante em que nós estamos tendo essa possibilidade de aprender. Vamos participar e sermos ferramentas do exército de Jesus. Vibremos então com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão vivenciando o exercício da doença, seja na sua família,
seja que você descobriu perto de você, seus amigos, enfim. Se for mais de um, pense em cada um lentamente e vibremos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles nossos entes queridos que já foram, estão na espiritualidade, seja na sua casa, seja seus amigos. Se for mais de um, pense em cada um vagarosamente. É bom lembrar que eles estão nas clínicas de Jesus. Ninguém deixa de ser socorrido por Jesus. Mas nesse instante é muito bom a gente lembrar dos nossos entes queridos com um abraço espiritual. Fará muito bem para eles lá nas clínicas de Jesus. Vivemos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles nossos irmãos de planeta que estão vivenciando o exercício da guerra. Vamos participar da guerra da nossa maneira. Vivemos com muito amor por aqueles que estão vivenciando perdas nas suas famílias, por aqueles que perderam o seu lar, tiveram que mudar de país, se adaptar com outro gênero de vida, com aqueles que estão lidando com a destruição. Vivemos com amor. Pense na sua casa nesse momento. Entre pela porta da frente da sua casa mentalmente falando. Vá em todos os cômodos da sua casa. Pense nos seus animais domésticos, se você tiver. Nos seus parentes queridos, companheiros de jornada. Um por um. Senhor Jesus, higieniza o nosso lar. Pai, tira os miasmas destrutivos que nós colocamos lá com os nossos pensamentos completamente inversos ao pensamento do bem. Perdoa-nos, Senhor, nossas necessidades. Ajuda-nos a que nós poluímos mesmo o ambiente que moramos. Permita, Senhor, que se houver espíritos necessitados fazendo moradia lá, que eles sejam assistenciados, conduzidos aos prontos socorros de Jesus na espiritualidade. Gratidão, Senhor. Gratidão por nos assistir às nossas necessidades mais íntimas. Gratidão, Pai, pelos remédios fluídicos que recebemos. Gratidão pelo tratamento que vai continuar durante a noite no descanso do corpo físico. A cada um de nós, seres encarnados e desencarnados, nesse pronto socorro de amor, de solidariedade, administrado por Ti, Jesus. Gratidão à possibilidade do trabalho. Amolece os nossos corações e a nossa mente para que possamos amadurecer o mais rápido possível, para sermos seres que transmitam o Teu amor e o Teu conhecimento adiante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas necessidades mais íntimas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal sempre, que assim seja.
Bom, chegou o momento do passe, né? O passe de forma coletiva. Eu pediria a vocês que se entregassem, pensassem no Mestre Jesus para receber a plenitude que existe no tratamento que passa pelos nossos voluntários queridos, que vem da espiritualidade e que atinge cada um de nós aqui presentes. Nossos companheiros, então. Agradecendo a palestra, pedimos a irmãos, sintonizamos todos e vamos até Jesus. Graças a Deus. Continuamos, vamos vibrar para aqueles irmãos que não puderam estar aqui presente hoje. Graças a Deus. O tema da palestra da semana que vem é Exilados do Afeto. Causas anteriores da solidão. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, a 10. Estamos com vagas abertas para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita para o ano de 2024, voltado para pessoas acima de 18 anos, com início previsto das aulas a partir de 19 de fevereiro. Se você tem interesse ou conhece alguém, esta é a oportunidade. As inscrições no plantão de orientação ou pelo site do centro www.nossolar.org.br. Se você não fez ainda o curso de Doutrina Espírita ou sabe de alguém que não fez, essa é a herança que nós levamos. Essa aquisição de informação, conhecimento através dos estudos, é que nos aprimora a condição de evolução, de nos entendermos, de encontrar sintonia pela necessidade e o motivo que estamos aqui, de entender de onde a gente veio e entender para onde a gente vai, baseado no conhecimento. Nós vamos entender que cada minuto do nosso pensamento mexe completamente com a evolução do planeta e vamos deixar de ser cada momento distraídos. Matricule no curso, amadureça, evolua, não perca essa oportunidade. Gratidão mais uma vez ao trabalho. É o primeiro desse ano, espero ter muitas oportunidades aqui junto dos senhores. Gratidão a gente poder trocar cada vez mais conhecimentos que vão melhorando o nosso interior. Eu agradeço muito a oportunidade do trabalho mais uma vez. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do Deus.